que é o aborto? É um procedimento utilizado para interromper uma gravidez. O aborto legal aqui no Brasil é permitido apenas em 3 situações. A primeira delas é quando a gravidez é decorrente de uma violência sexual. A segunda, quando há risco à vida da gestante. E a terceira, quando há um diagnóstico de anencefalia do feto. O aborto inseguro é o procedimento do aborto realizado por pessoas que não são habilitadas, utilizando as práticas que não são recomendadas pela OMS, ou quando este aborto é feito em ambiente que não é adequado. Métodos legalizados: farmacológico, misoprostol associado ou não a mifepristona, cirúrgico, aspiração, amil ou AEV ou dilatação e curetagem. Os abortos ilegais e seguros podem ser iguais aos legais, sendo realizados em clínicas ilegais com pessoas habilitadas. O custo é menor, mas é comum o uso de curetagem, muitas vezes sem anestésico, além de não ter consulta de retorno. A OMS desaconselha o uso de imunoglobulina anti-D em gestações com menos de 12 semanas, uso profilático de antibióticos para aborto farmacológico, uso de anestesia geral para tratar a dor do aborto, uso de dilatadores osmóticos para preparo cervical no procedimento cirúrgico, entre outros. Na Grécia e Roma antigas, o aborto era considerado uma coisa comum, com a rara oposição nos casos em que o pai não o queria, já que nessa sociedade a mulher era considerada como propriedade do marido. Punição com morte, que existia na Inglaterra em 1803, influenciando o Brasil numa forte onda anti-aborto de grupos conservadores. Em 1869, a Igreja Católica assumiu uma posição de teoria da vida, concluindo que a alma faz parte do embrião, declarando o aborto como um pecado. O feminismo foi um estopim argumentativo para a necessidade de lutar pelo controle sobre o próprio corpo, que a criminalização do aborto impede. Dificuldade de vigilância por falta de notificação devido às grandes restrições legislativas do processo de aborto. O SUS atende mais complicações relacionadas a abortos ilegais do que legais. Essas complicações estão diretamente relacionadas àqueles abortos que são feitos sozinhos, ou seja, fora de clínicas, o que também gera alto índice de hospitalizações por complicações. O Programa Nacional de Aborto de 2021 mostra que no Brasil 52% tinham menos de 19 anos e 6% tinham entre 12 e 14 anos. Além de serem as mulheres que mais abortam sozinhas, negras em situações de vulnerabilidade são as que mais o repetiram, e na reincidência do processo ocorre maior proporção de complicações. Taxas mais altas incluem indígenas, pessoas com baixa escolaridade e em situação de pobreza. Mulheres que já abortaram no Brasil no ano de 2010, 2016 e 2021. Caso o bebê venha a nascer após uma tentativa de aborto, ele pode ter malformações e, no caso de misoprostol, a síndrome de Moebius é a principal sequela para a ineficácia. Consequências podem ser físicas, como infertilidade, histerectomia, perfuração do útero e hemorragia uterina, ou também psicológicas, como pesadelos, depressão, comportamento punitivo e a síndrome pós-aborto. A atenção integral à saúde da mulher é essencial para situações de vulnerabilidade, mas não devemos esquecer da preservação de dignidade de pessoas transgênero. O uso da redução de danos deve ser uma estratégia de saúde pública do SUS e do Ministério da Saúde, visa o apoio a pessoas em risco e a orientação adequada para quem busca realizar o aborto por conta própria, incluindo informações sobre os métodos, forma mais segura, riscos, proibição de venda do fármaco, efeitos colaterais. É necessário um debate visando a regulamentação adequada do aborto, que não deve ser visto como uma forma de anticoncepção. É importante que o Estado invista em medidas públicas como métodos de conscientização, contracepção, educação sexual e em leis mais rígidas para abusadores.